Olá, começa agora mais um Frente a Frente e eu convido vocês a assistirem hoje a nossa entrevista com o Eugênio Albuquerque, que é consultor político e estrategista eleitoral, é também diretor do Instituto Data Census. Ele fala da importância do Instituto, que além de prospectar estratégias e pesquisas político-eleitorais, também atua nos segmentos empresarial e de tecnologia em Alagoas e em todo o Brasil. Eugênio, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco para falar, sobre o Data Census, que é um instituto de pesquisa genuinamente alagoano, digamos assim, e como nós podemos, logo de início, entender o diferencial se há no Data Census aqui em Alagoas. Obrigado, Gorete, a você pela oportunidade. Eu vou fazer aqui uma breve história do Data Census. O Data Census começou da vontade de um amigo e até então não estava, porque começou no ano de 1998 e neste ano eu tinha apenas 10 anos de idade e ele começou a fazer pesquisa de maneira ainda inicial e depois ele foi fazer um curso de Ciências Sociais na UFAL e após fazer esse curso ele resolveu, no ano de 2012, fundar o Data Census. Esse meu amigo, o nome dele é Mário. E em 2014, a partir do ano de 2014, meados de 2014, eu iniciei uma parceria com ele, uma sociedade, onde já começamos a trabalhar na eleição de 2014, mas ainda muito no início. Em 2016, já pegamos um número maior de clientes e no ano de 2016, nós inovamos a nível de Alagoas e até do país. Deixamos de utilizar aquelas planilhas de papel. Tudo passou a ser virtual. Criamos um software próprio, que foi aperfeiçoado ao longo do tempo, até os dias atuais, é aperfeiçoado diariamente, semanalmente e mensalmente, e a cada eleição nós melhoramos a segurança, a certeza dos dados desse software, a forma como dá uma facilidade maior ao entrevistador para ir para a rua. E esse software nos permite, primeiro, uma maior certeza nos dados, uma maior certeza que o entrevistador está fazendo o trabalho que necessita fazer e uma maior rapidez na coleta, tabulação e entrega dos resultados. Então, esse software, que hoje é comparado aos melhores do país, é com certeza o diferencial do Data Census. E, além disso, os resultados nas últimas eleições. Esses resultados nos fez com que nós conseguimos ser a primeira empresa de pesquisa do estado de Alagoas a conseguir ser associado à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, a ABEP. Esses acertos das últimas eleições também fez com que o Data Census fosse avaliado pelo site que tem especialidade em avaliar instituto de pesquisa no país, com a nota B+, que é a mesma nota, por exemplo, do Instituto Datafolha, que é um instituto nacionalmente conhecido. O Data Census está avaliado igual ao Datafolha. Importante lembrar que essa avaliação vai de A a D, o Data Census ficou com B+, e acreditamos piamente que não ficamos com a nota A, porque na data dessa avaliação dos institutos, foi em novembro do ano passado, e o Data Census ainda não estava associado à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, e isso contava com um critério de desempate e de avaliação, e por esse motivo nós não ficamos com avaliação A. Mas temos certeza, pelo trabalho todo que está sendo feito, que nas próximas avaliações nós devemos subir de B+, e conseguir o topo, que é a avaliação A, e permanecer ali, dali não sair mais. Bem, está no Congresso, para o Congresso decidir sobre a nova definição para pesquisas eleitorais que vai incidir sobre as eleições de 2022. E não é difícil, é difícil conviver, e ao mesmo tempo já se tornou algo que faz parte do quadro, não é? Do conjuntural, de a cada eleição ter alguma norma, alguma coisa que se muda, enfim.
Qual a sua expectativa em relação a essa questão relacionada às pesquisas eleitorais? De ser no dia ou não? Vamos lá, tem algumas mudanças que o Congresso está tentando colocar. Eu primeiro vou iniciar dizendo que uma das maiores injustiças é fazer com que o justo pague pelo pecador. Você não pode fazer que empresas sérias, idôneas, que buscam fazer um trabalho sério, pague por empresas que aparecem de última hora, que isso aí também não é mentira. Existem institutos que aparecem de última hora, que são criados com o intuito de confundir, que são criados com o intuito de prejudicar o processo eleitoral e que nenhuma credibilidade tem para participar do processo. Só que... Institutos, você se refere, Eugênio, perdão interrompê-lo, a institutos que se utilizam da pesquisa para reverter intencionalmente o resultado da eleição com dados fictícios, digamos assim? Eu acho que não tem poder de reverter, porque existem estudos nacionais e internacionais, inclusive nos Estados Unidos, que é fortíssimo o Instituto de Pesquisas, que mostra que o eleitor não muda o seu voto por causa de resultado de pesquisa. Contudo, esses institutos servem sim para bagunçar o processo. Uhum. Institutos que aparecem de última hora. Um exemplo, o DataSense mostra, e outros institutos sérios, determinado resultado naquele momento. Uhum. Alguém se sentindo prejudicado, contrata institutos dessa natureza, institutos que não têm credibilidade alguma, e montam um resultado que não existe. E gera a dúvida e confronta a informação de maneira errada. Isso é verdade, isso acontece, não adianta tentar esconder. Agora, o que não pode é eles tentarem, a legislação, tentar me prejudicar o DataSense, prejudicar diversos institutos sérios que tem pelo país afora, em entretenimento de alguém que faz um trabalho de maneira errada, que é, no caso, esses institutos. Quais as mudanças que eles querem fazer? Eles querem criar um ranking de acerto das últimas eleições. E aí eu concordo. Se esse ranking for informativo, eu concordo. Porque, Gorete, vamos lá. Eles criam um ranking de acertos e o DataSense lá aparece com um nível altíssimo de acerto. E determinados institutos aparecem com um nível que não está suficiente. Você, enquanto candidata séria, enquanto um partido sério, enquanto quem quer vencer as eleições, logicamente vai procurar aquele que melhor tem acertado nas últimas eleições. E isso eu concordo, que esse ranking, se cria esse ranking... credibilidade aos institutos de pesquisa, evidentemente, não é? E isso vai beneficiar os institutos sérios. Cria esse ranking de maneira informativa e divulga esse ranking sem problema nenhum. O que é que eu não concordo? Toda democracia, quando você tem o direito de informação de alguma forma cesseado, não é bom. Aí, eles agora estão com uma proposta de impedir que os institutos realizem, um exemplo, pesquisa no sábado e divulguem no domingo, no dia da eleição. Olha, vamos pensar comigo, muita gente define o seu voto na sexta e no sábado. E essa informação é importante para a sociedade. Então, se você quer acabar com institutos que não fazem bem, com institutos que não utilizam de maneira honesta do seu trabalho, você fiscaliza, faz uma fiscalização mais séria, faz uma fiscalização mais constante e faz em todos, não faz só nos... Porque aí você, para separar o joio do trigo, você tem que fazer em todo mundo. E pode fazer uma fiscalização mais séria em todos. Faz uma fiscalização mais séria em todos, faz esse ranking, mas não impede que esse pessoal venha a ser cesseado do direito de informação. Quer dizer, então, que é o entendimento de que a pesquisa, ela não induz, o resultado da pesquisa, da véspera ou no dia da eleição, ela não induz... Não há estudo que comprove isso. Ou migrar de uma tendência de voto para outro. Não há estudo que comprove isso.
Agora, vamos olhar. A questão de imigração, aí eu, como estrategista eleitoral, vou dar a minha explicação. A questão de imigração é de como o eleitor definiu o seu voto. O eleitor, quando define o voto pelo candidato, naturalmente, dificilmente ele migra. Agora, quando ele define o voto por uma ação, aí sim pode haver a migração. Vamos dizer que nós temos o candidato A, B e C. O candidato A representa a continuidade. O candidato B e o candidato C, a mudança. O candidato B está próximo do candidato A. E determinado eleitor estava pensando em votar no candidato C. Mas a primeira decisão de voto dele era pela mudança. Aí sim ele pode migrar para o candidato B, que também representa a mudança. Agora, se ele decidiu votar no candidato C pela pessoa do candidato, pela forma do candidato, ele não migra. Ele migrará se a intenção de voto dele seja por um ato, por uma forma, pela mudança, e não por questões de pesquisa. Então, o favoritismo aí do candidato, só dentro dessa avaliação, no seu entendimento, é que pode viabilizar ou não a migração do eleitor. Mas é uma migração natural que aconteceria independente do resultado de pesquisa. É como se o candidato, você estivesse votando pela mudança e sentisse que uma campanha está mais na rua, a presença está maior. E, na verdade, você pode migrar. O que é que pode acontecer agora? Justamente o contrário. A viabilidade econômica coloque uma campanha na rua com maior força e a pessoa que ainda está indecisa, se não tem a informação da pesquisa, porque a pesquisa vai justamente no eleitor que está calado, no eleitor que está em casa, no eleitor que não é cabo eleitoral, no eleitor que não tem ligação direta com os candidatos nem com seus grupos políticos. É essa população que a pesquisa escuta todo mundo e mostra o retrato do momento. E pode, por uma informação, tirar esse sentimento que às vezes é errado. Eugênio, aquela história de que o eleitor, geralmente o eleitor que não tem um nível de informação maior, dizer, não vou perder meu voto, vou votar em quem pode ganhar. Qual é o cenário que se coloca diante de uma situação como essa? Ou hoje já não se tem tanto essa história de dizer, eu vou votar no candidato que tem chance para ganhar? Porque isso tem a ver com o futuro do eleitor também, não é? Deixa eu falar aqui, veja só. Se você pegar as últimas eleições municipais, nacionais e todas as outras eleições, tem N exemplos de que o eleitor não se define por isso. Eu vou relembrar aqui uma eleição específica. João Lira versus Theo Vilela. As ruas, a estrutura, tudo isso mostrava que a vitória seria de João Lira. Os apoios políticos... Era um mar azul, não é? As ruas, a orla... Era laranja a época, laranja. Não, laranja. O azul laranja, era do Theo. Perdão. É verdade. Eu me lembro até que o marqueteiro do Theo Vilela, à época, hoje já falecido, o Enar, me disseram, não foi ele que me contou, alguém disse que estava com ele, e disseram, olha, a cada 30 bandeiras de João Lira, nós temos um azul. Como é que a gente vai competir? A gente não tem como competir. Ele disse, então faz o seguinte, tira todas as da bandeira azul da rua. Disse, mas a gente vai ficar sem nada na rua. E aí ele criou uma peça publicitária onde tinha várias bandeiras laranja na orla, e aí ele vinha com o vídeo o mar é azul, o céu é azul, que era a maneira que ele tinha de competir. Era a maneira com as belezas naturais. Mas, veja só, 90% dos prefeitos apoiando, eu estou dizendo aqui um número que eu acho que está a menos da época. 90% dos deputados, das lideranças políticas, dos maiores troncos políticos do estado de Alagoas apoiando. E quem venceu? Teotônio, porque o povo estava definido a votar em Teotônio. No final, definiu a votar em Teotônio. Tem muita gente dizendo, mas as pesquisas mostravam diferente. Pegue a última pesquisa do Ibope e já mostrava a vitória de Teotônio Vilela. Qual é o erro das pessoas analisarem pesquisa? Pesquisa é um retrato do momento. Se agora você tirar uma foto minha, eu vou estar assim, ó. Mas se daqui a pouquinho você tirar, eu posso estar assim.
Então, é um retrato do momento. E é por isso que é muito importante acompanhar por pesquisa, semanalmente e até diariamente. Nós temos um trabalho que se chama tracking. O que é o tracking? O tracking, ele vai à rua segunda, terça e quarta. Aí na quarta ele faz uma média dos últimos 3 dias. Aí na quinta ele vai à rua novamente. Aí elimina a segunda e faz uma média dos últimos 3 dias. E assim sucessivamente. O que é que acontece com isso? Você consegue pegar a evolução e involução facilmente quando você está realizando pesquisa nas ruas, quase que diariamente ou diariamente. Eugênio, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Eugênio Albuquerque, ele que é consultor político, estrategista eleitoral, diretor do Instituto DataCensus. Ele fala também sobre o Instituto, que além de prospectar estratégias e pesquisas político-eleitorais, também atua nos segmentos empresarial e de tecnologia, não só em Alagoas, como em todo o país. Eugênio, qual é a metodologia predominante no DataCensus, se comparado, digamos assim, a outros institutos de pesquisa? Vamos lá. Eleitoralmente, normalmente, todos os institutos devem utilizar a mesma metodologia, dividir por classe. Como é que eu posso dizer? Tem que dividir a população, o eleitorado, de acordo com como ele é. Vamos um exemplo. Em uma pesquisa, eu vou tentar aqui trocar em miúdos, que eu gosto sempre de falar para quem está do outro lado entender, tanto o médico como uma pessoa que não tem, que, por exemplo, não seja alfabetizado. Então, ele tem que entender da maneira que eu tenho que tentar explicar da maneira que todos entendem. Vamos olhar. Em um eleitorado, vamos dizer que 20% tem entre 16 e 30 anos. Então, eu vou escutar 1.000 pessoas de uma pesquisa, eu tenho que escutar 200 pessoas que têm essa idade e dividir por idade. Mesma coisa acontece com religião, com classe social, com homem e mulher, sexo, para que o resultado se aproxime para que o resultado possa se aproximar mais do resultado real. Vamos dizer um erro clássico. Determinado bairro representa 30%, mas eu escutei lá 50% da população. Se um candidato tem uma ligação maior com aquele bairro, ele vai ter um resultado melhor, mas é um resultado que não corresponde à realidade, porque eu escutei mais do que eu deveria. Assim também acontece se eu escutar menos do que eu deveria. Então, nós devemos seguir os dados do TSE, os dados populacionais do IBGE e dividir isso, quando for eleitoralmente, corretamente, para que não haja beneficiamento e haja a verdade dos números do resultado. Eleição de classe, como é a OAB. O ideal, hoje não tem, mas o ideal era que a OAB tivesse também isso estratificado. Quantos por cento é mulher, quantos por cento é homem, por idade, etc. Eles têm um grande banco de dados, que normalmente essas pesquisas se fazem por telefone, e nós conseguimos chegar próximo do resultado, mas já é uma dificuldade maior do que uma pesquisa eleitoral, de campo, de rua. A mesma coisa acontece com pesquisa de campo de rua por telefone eleitoral. Eu não sou adepto muito dessa forma. Por quê? Normalmente, a pessoa não responde como responderia presencialmente até o final, com a mesma atenção que deve se dar.
Primeira coisa. Segunda coisa, você tem uma dificuldade maior de estratificar e ouvir naturalmente aquela população como se deve, e você pode pegar, inclusive, uma classe mais alta para que responda, e isso pode influenciar no resultado final. A pesquisa, quando ela é de campo, ela tem uma probabilidade maior de acerto. Mas existe a pesquisa quantitativa, que é aquela pesquisa que quantifica o resultado, se fosse hoje a eleição do momento. E existe aquela qualitativa, que através do pensamento, em uma entrevista mais profunda, pegando frases do que o eleitor e as pessoas respondem, e o que isso se coloca em comum entre eles. Vamos dizer, determinadas pessoas dizem. Eu vou contar aqui um fato. O jingle do candidato à sucessão do ACM foi feito dentro de uma pesquisa qualitativa. Eles pegaram vários eleitores de várias características em uma sala e fizeram várias entrevistas. E ali teve um que disse, uma pessoa, vários eleitores disse várias vezes, foi eu que vi, ninguém me contou determinada obra que tinha sido feita. Aí outro dizia, agora que embalou, com aquele jeito baiano de ser, a gente tem que botar pressão, e ali eles criaram. Foi eu que vi, ninguém me contou, e pegaram o mote da campanha, através de uma pesquisa qualitativa, criaram toda a comunicação, toda a estratégia, e o cara teve uma grande votação, foi eleito ainda em primeiro turno. Então, tanto a quantitativa para ser medida, quanto mais vezes melhor, e a qualitativa para se dar o mote de uma campanha muito importante em uma campanha eleitoral, uma qualitativa, nenhuma pesquisa de mercado, para quem você vai se comunicar, por que vai se comunicar e como se comunicar, e para quem vender, como vender e por que vender. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que dizem que um lenhador, e aí eu costumo comparar com pesquisa, que um lenhador saiu para cortar árvores, em um dia cortou 30, em outro dia cortou 20, e gradativamente foi diminuindo, e ele foi ficando triste, e foi dizer ao seu empregador que não queria mais um emprego, porque a cada dia o nível dele de qualidade em cortar árvores diminuía. E o empregador, na época, seu chefe, disse, olha só, quanto tempo você está demorando afiando o machado? Ele disse, afiando o machado? Eu não tenho tempo para isso. Então, faz o seguinte, afia o machado e depois você me diz. E aí ele voltou a ter os mesmos resultados. Então, muitas das vezes, jogar a campanha na rua, sem qualquer direcionamento, sem qualquer tipo de pesquisa, não afiar o machado, não ter uma estratégia, não ter um norte e um direcionamento. Pois bem. 2018 estabeleceu um marco na comunicação de candidatos e também no decorrer das eleições até o veredito delas, né? E qual é a sua expectativa, por exemplo, sobre fake news, que é uma realidade colocada aí? Em que sentido as fake news podem, digamos assim, atrapalhar o trabalho dos institutos de pesquisas? Olha, a fake news hoje em dia ela tem um alcance maior por o universo da tecnologia, mas as fake news, que são as notícias falsas, elas sempre existiam, sempre existiram. Com mais intensidade. Agora com mais intensidade, é como se você né? É como se você antigamente trabalhasse com um 38 e hoje com fuzil AR-15, que dá muito mais tiro em muito menos tempo. Só que na próxima eleição, eu não sei se é esperança ou é acreditar, a população está um pouco mais com o pé atrás em que acreditar, porque tudo no início é um bombardeio, e a fake news teve grande força em 2018. Hoje as pessoas estão mais procurando saber se é verdade, existem os caças a fake news, existe também aquele que mostra, olha, isso é fake, isso não corresponde à realidade. Vamos esperar que a população busque mais pela verdade, e eu acho que a verdade é uma palavra que está em alta, que as pessoas estão buscando,
mas que, queira ou não, é um processo que vai ter ainda influência sobre o voto. A fake news com certeza vai ter, mas acredito eu que menos que em 2018, que em 2018 e em 2022. Pois bem, Eugênio, voltando às Mas questões ainda da com grande reforma influência, eleitoral. ainda com Pois grande não? influência. Mas ainda com grande influência as fake news no resultado, na decisão do voto, vai ter em 2022. Mas espero eu e acredito eu que menos que em 2018. Tomara. Em relação ainda à reforma eleitoral, qual é a visão que se tem os institutos, né, de pesquisa sobre essas mudanças que são colocadas, que não são, que a cada pleito se observa alguma mudança na legislação eleitoral? Isso atrapalha o trabalho em si? Atrapalha bastante, porque você tem que mudar a regra toda, se adequar à regra a cada momento. Você está jogando com. Imagine que a gente teve uma regra para 16, teve uma regra para 18, teve uma regra para 20, e pode ter outra regra para 22. Olha como complica isso tudo. Mas, assim, eu acho que só um ponto. Eu acho que o ponto de 2020, que tivemos em 2020, é o ponto legal. Eu não sou a favor de que se eleja na proporcional os mais votados, não sou a favor, porque aí acaba com a representatividade da minoria, dos menores. Quem não tem o poder econômico, não é? De quem não tem o poder econômico, que as pessoas acreditam que quem não entende, não, mas os mais votados é o eleito pelo povo. Não, porque determinada população que defenda uma causa se juntaram e eles juntos conseguiram um número de votos para eleger 1 ou 2 representantes, porque eles sozinhos não teriam poder econômico para isso. Se você tira isso da democracia, você tira a renovação, você tira a voz das minorias. Então, eu acho que ficando do jeito que está é o melhor para a democracia. Há uma única coisa que, uma opinião particular, eu sou contra, e eu acho que deveria voltar, é a volta do quociente eleitoral. Eu acho que teria que bater o quociente eleitoral para se fazer uma vaga assim, porque senão vira bagunça e você cria várias frentes e a renovação passa a ser uma renovação sem qualidade. Pois é, renovação mais qualitativa. Isso é o que interessa no resultado Exatamente. de uma eleição. Eugênio, vamos para o nosso segundo e último intervalo. E já, em 1 minuto, voltaremos a conversar. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Eugênio Albuquerque, consultor político, estrategista eleitoral, diretor do Instituto Data Census, que fala aqui sobre a importância do Instituto, que além de prospectar estratégias e pesquisas político-eleitorais, também atua nos segmentos empresarial e de tecnologia em Alagoas, na sede do Instituto, como também em todo o país. Eugênio, ainda sobre pesquisas. Pesquisa séria, a gente pode classificar, é a pesquisa que é registrada e divulgada? Não. Veja só, pesquisa séria é aquela que traz a verdade dos números.
Porque existe sim pesquisa de consumo interno. E eu costumo falar o seguinte para o meu cliente: olha, uma coisa eu não admito, mexer na verdade dos números. O que você pode fazer é o seguinte: faz uma pesquisa para consumo interno e vê como você está. E, estrategicamente, você pode utilizá-la registrando ou não. Ou, de repente, às vezes até, vamos supor, que um cliente ele esteja na frente, mas ele não tenha o poder econômico do que está disputando. Então, estrategicamente, às vezes, é melhor ele mesmo à frente não divulgar ou não registrar, ou não tornar público esse resultado, para que venha um poder econômico maior contra a sua campanha e possa virar esse resultado. Isso depende muito da estratégia. Né, no caso. E reverter esse resultado. Para reverter favoravelmente ao candidato cliente, como também esperar, analisar o cenário quando um adversário está ganhando campo, ganhando corpo na eleição, não é? Pesquisa, exatamente. Pesquisa registrada, quando você acerta o resultado, que foi muito o caso da gente nas últimas eleições, é muito bom para o Instituto, mas para o cliente, é importante que ele faça o maior número de pesquisas não registradas para consumo interno, porque a pesquisa, ela é uma arma, ela é uma informação. Quando você tem essa arma, você não deve compartilhar com o seu adversário. Em linhas gerais, qual é a estratégia, pela experiência que você tem no meio, qual tem sido a estratégia mais bem-sucedida para se ganhar uma eleição? Normalmente, ver o que o povo quer. Ver o que o povo quer. Porque é o seguinte, a estratégia tem que estar de acordo com o querer da população. E também tem que se colocar o que você quer, porque, de repente, o querer da população não é o que você representa naquele momento. Então, se você quer o poder pelo poder, aí você vai mentir ou tentar ludibriar ou se colocar naquela posição do que o povo quer. E se você não quer o poder pelo poder, você vai tentar convencer o povo a um querer diferente. No caso dos candidatos que estão aí, que vão postular a reeleição, essa identificação da mensagem com a prática, com a atuação, isso é algo que tem que estar bem coordenado, né? na realidade, porque você não pode ter um discurso e uma prática diferente, né? Principalmente na majoritária, Exatamente. Principalmente no executivo. Uhum. No legislativo, uma coisa que eu costumo ser reto, sincero e não hipócrita. No legislativo, existe o eleitor de base. Esse eleitor de base, muitas das vezes, vota porque alguém está apoiando. Como também existe o eleitor, que é o eleitor que se informa e que vota de acordo com a sua cabeça. Então, no legislativo, é mais fácil você conseguir chegar a uma quantidade de votos sem precisar atingir o seu nicho, o seu discurso. Mas no executivo tem que estar, sim, junto discurso e prática. A informação, né, de uma maneira geral, pode-se dizer que é um dos bens mais preciosos, tanto para qualquer área, né? E nesse sentido, na questão da eleição no campo político, é um diferencial a ser considerado? Exatamente, principalmente de maneira a informação de pesquisa e principalmente no meio político, nos bastidores, é muito mais importante que no público, no eleitor comum, porque é baseado nesses números que se fazem aliança e que se constrói campanha vitoriosas ou não. Em termos estatísticos também, não é? Do ponto de vista do comparativo. Exatamente. Uhum. Exatamente. É importantíssimo ir se acompanhando, ir fazendo esse tipo de pesquisa, porque só com esses números, só com essas informações, só com essas armas, você poderá fazer melhores escolhas, principalmente o candidato político ou partido eleitoral.
Eugênio, um dado, o crescimento, apesar de a representação no parlamento e nas instâncias majoritárias não estar bem, digamos assim, colocada, mas as candidaturas femininas tendem a crescer na próxima eleição, porque a CPI da Covid, por exemplo, demonstrou que as mulheres, apesar de não estarem lá como titulares, a bancada feminina exibiu para todo o país a capacidade que as mulheres têm no parlamento de dar a sua contribuição. Nesse sentido, o que é que se observa do ponto de vista do crescimento, né, dos partidos a apostarem em mulheres também nessas eleições? É uma tendência? É sim uma tendência. Eu costumo dizer que eleições e política vivem de ciclos. Nós mudamos de ciclo a ciclos. Tem um ciclo de experiente, tem um ciclo dos comunicadores, tem um ciclo dos outside, e agora está se construindo um ciclo feminino. Agora, todo ciclo ele só dá certo quando você acredita no eleitor desse ciclo. O que é que acontece? Você, às vezes, tem várias candidatas mulheres, mas essas mulheres não falam para mulheres, não falam como mulheres e não defendem causas de mulheres. E não focam nessa defesa. Então, é mais do mesmo. Eu acho que, às vezes, o erro está aí. Você tem um grande vácuo, um grande nicho, mas você não utiliza desse nicho e acha que ser mulher por ser mulher vai ser eleita. Não é bem assim. Você está vivendo um novo ciclo, mas você tem que saber aproveitar desse novo ciclo estrategicamente. O lado melhor das pesquisas, no seu entendimento? O lado melhor das pesquisas... o lado não tão bom de se trabalhar. O lado melhor, eu costumo dizer, eu sou muito competitivo, quando eu faço estratégia eleitoral, eu quero ganhar a eleição. Claro. Quando eu estou na parte de estratégia do marketing, eu quero ganhar a eleição. E quando eu estou só na parte de pesquisa, o lado melhor é acertar. É ao abrir das urnas, você dizer, poxa, eu antecipei, eu acertei, eu mostrei isso. É o lado melhor. E o lado ruim é, muitas das vezes, ser desacreditado por gente que não faz trabalho sério. É isso que eu costumo falar. Gente que não faz trabalho sério atrapalha quem faz o trabalho sério, porque muita gente, às vezes, mede quem faz o trabalho sério por essas pessoas. E, às vezes, até pessoas começam Porque é o seguinte, você sabe muito bem, você é jornalista, eu também sou formação, uma das minhas formações é jornalista. Não existe jornalista sem ele ter amizade no meio jornalístico, sem ele ter amizade com empresários do ramo jornalístico. A mesma coisa é o dono do instituto, é o estrategista. Não existe, o cliente dele é aquele meio, então ele tem que ter amizade com várias frentes políticas. Não significa dizer com isso que ele vai vender a sua alma, que ele vai vender a sua forma de trabalhar, ou que ele venha cometer qualquer ilícito. E muitas das vezes as pessoas... Não é? Muitas vezes as pessoas julgam e você só prova o contrário com o trabalho. Você trabalha, vai lá, mostra que seu resultado deu certo e sai vibrando com o acerto. Quanto digamos assim, ao eleitorado, como ele tem se comportado nas últimas eleições? De uma forma simpática, aceita, digamos assim, atende ao pesquisador de uma maneira simpática ou tem algumas reservas? O que é que se observa no campo? Eu observo que atende de maneira simpática e tem uma vontade de participar muito grande. As pessoas comuns estão participando mais do processo, estão mais procurando saber mais, estão mais atentas e, consequentemente, participam de maneira simpática e respondem e fazem até questão. Muitas vezes, um exemplo, nós já referenciamos o pesquisador quando ele vai a campo e ele não pode entrevistar 2, 3 pessoas no mesmo local, porque, um exemplo, em uma casa onde alguém escolhe um candidato, normalmente aquela casa toda vota igual. Então, esse resultado poderia não dar certo.
e aí nós entrevistamos um e as pessoas querem responder também naquela casa, e aí o sistema não aceita. O próprio sistema não aceita se você não se movimentar em um raio de metros para enviar a outra entrevista. Mas é sim, a população tem sim, não só nas ruas, não só nos atos políticos, não só nas discussões em redes sociais, mas respondido aos institutos de pesquisa, sim. Até na época da pandemia as pessoas estavam de maneira solícita respondendo. Os debates, geralmente, eles dão uma tendência, não é? Sobre o resultado da eleição. Como avaliar a postura de candidatos, de candidaturas que frustram o eleitor quando não participam dos debates? Isso depende muito. Da estratégia, né? Da estratégia do candidato. Veja só, tem candidatos que não vão a debates que eu acho corretíssimo. Nem naquele determinado momento eu acho corretíssimo. Tem candidatos que não vão e naquele momento ele deu um tiro no pé. Isso depende de quanto tiver os números à época, de quem faz esse debate, de quem vai para esse debate. Tudo isso depende do momento. Agora, o ideal para o eleitor é que todos vá, que as regras sejam claras, imparciais, isentas e que tenhamos uma discussão de ideias da melhor maneira possível. Quanto à interferência do debate na influência no voto, normalmente o debate da Globo, um exemplo, é um dos últimos. Eu acho que esse debate só influencia no voto quando a eleição está extremamente apertada ou num erro muito grave de um dos candidatos. Os primeiros debates realizados, as primeiras peças e entrevistas realizadas, esses, na minha opinião, influenciam muito mais, porque é desses que vai se criar peças publicitárias, que vai se criar peças para as redes sociais e TV, para tentar convencer o eleitor. Quando você chega numa quinta da eleição, você não tem nem mais programa eleitoral. Então, se não tiver muito apertado, se a eleição estiver muito apertada e alguém for muito bem, lógico que pode influenciar. Mas se a eleição estiver alguém muito na frente e esse alguém não tiver cometido um grande erro, esse alguém provavelmente será o primeiro nas eleições. Então, pelo que eu entendi, o que é determinante, digamos assim, de o eleitor fazer a sua opção por candidato A, B ou C, é o fato de ele ter esse contato também nos debates por categoria, digamos assim, universidades, enfim, sindicatos. A forma do contato inicial é que vai determinar a escolha também do eleitorado. Sim, Gorete, é uma construção. Eu costumo dizer que o grande erro do político é achar que o povo é besta, que o povo não está vendo, que o povo não está enxergando. Se você tem um mandato, ou se você quer ter um mandato, comece a construir uma vida que dê confiança ao povo a lhe dar esse mandato. As pessoas estão lhe observando. Você não consegue observar todo mundo, mas todo mundo consegue lhe observar. Não se enganem, não se enganem. O povo está cada vez mais atento, mais inteligente e mais ligado. Não julgue o povo como alguém que não sabe o que está fazendo. Lógico, o povo decide o seu voto, em sua grande maioria, pela emoção. Mas essa emoção, no final, ela é construída por fatos. É uma construção de fatos, de história, de vida, ou desfavoráveis ao candidato, que vai convencer ou não o eleitor a votar em você. Então, o que você que é candidato nas próximas eleições, o que você está fazendo agora, tem sim grande importância no resultado das suas eleições. Eugênio, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista. Você achava que 45 minutos poderia ser muito, foi pouco para o que a gente ainda poderia conversar aqui. Mas me coloco à disposição para voltar em outro momento. Obrigada por sua presença e até a próxima oportunidade. Obrigado, e o prazer é meu, e sempre que for convocado estarei aqui de volta, e a todos tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, porque há reprises e passem horários diferentes. Um abraço. Um abraço, até mais.
Um abraço a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.